Eu quero saudar você com a paz do Senhor. Que bom que você está aqui comigo, preparado para mais um dia de leitura diária. Então fecha os teus olhos, porque, como de costume, vamos iniciar com oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por este momento que estamos aqui em Tua presença. Nos ajude e nos dê graça. Não nos desampare, Senhor, pois somos dependentes da Tua graça. Seja conosco, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em 2 Crônicas, capítulos 29, 30, 31 e 1 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 29 de 2 Crônicas diz assim: Ezequias e a purificação do templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimar incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abid, e Azarias, filho de Jealelel, dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dentre os descendentes de Elisafã, Sinri, Jeuel, dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias, dentre os descendentes de Amã, Jeuel e Simei, dentre os descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar. Em frente do altar do Senhor. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infinita infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade juntos e subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram nas mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas.
Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem holocaustos sobre o altar, iniciando o sacrifício. Começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som de cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois de inclinarem suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão no templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também o holocausto. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito pouco para retirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa, e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocausto em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo. E tudo em tão pouco tempo. Capítulo 30. Celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para vir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto toda a Assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Beceba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos do rei da Assíria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo de sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos, os seus filhos terão misericórdia dele, e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares do incenso, atirando-o no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor, e assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés. Homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram, visto que muitos na multidão não se haviam consagrado. Os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa, para que todos os que estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isacar e Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro, de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor durante os 7 dias. Eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados.
E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia. E os líderes, 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram. E toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas, com todos os que haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá, Benjamim e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. O serviço do templo é reorganizado. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turno, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para o holocausto da manhã e da tarde, e para o holocausto dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhe era devida, a fim de que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando em muitas pilhas. E começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparasse despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Zobade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram os supervisores, subordinados a Conanias, e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, os dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuir as ofertas de todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele compreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Capítulo 8 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja
os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca ver você que tem este conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.